Olá, família da Natação Criativa! Muito obrigado pela sua presença. Mais um episódio de 2024. E hoje eu tenho a presença de uma pessoa que eu considero muito, que vai te ajudar a colocar metas em 2024. Fábio, muito obrigado pela sua presença, Fábio. Renato, é um prazer muito grande estar aqui. É um prazer e uma honra estar aqui contigo no Natação Criativa. E hoje o tema é estabelecimento de metas. Você sabia que metade das pessoas que chega ali no ano novo e fala, o ano que vem eu vou fazer isso, eu vou planejar isso, eu coloco metas, 50% desistem após o carnaval. E o Fábio vai te ensinar como você estabelecer e cumprir metas. Mas antes de entrar nesse tema, quero agradecer muito aos nossos parceiros que fazem esse sonho virar realidade. A Sobrasa, Associação Brasileira de Salvamentos Aquático, a plataforma Educar, com mais de 200 cursos online e presenciais, o aplicativo da SwimTrack, que vai te ajudar a fazer o monitoramento e a evolução dos seus alunos, hashtag 1% todo dia, que você vai conhecer hoje, e a Flote, com os materiais pedagógicos e uniformes da natação. E aí, Fábio, eu queria que você contasse aí como você está nessa parte financeira aí do mercado financeiro e vai para essa área aí de empreendedorismo, buscar hábitos saudáveis. Conta um pouco da sua história para quem não te conhece. Muito legal. Renato, antes de me apresentar até, eu queria quebrar um pouquinho só o protocolo para poder te agradecer, dizer que foi muito importante para mim quando eu tive contato com a tua história e isso de fato me ajudou, me motivou dentro do meu próprio empreendimento. Então, quebrando o protocolo, te agradecendo aí, da honra a quem merece honra. Muito legal. Para quem não conhece, o Fábio viu um podcast lá no Compartilha Cast, ele terminou de assistir o meu episódio, ele pegou, mandou mensagem no Instagram, a gente já marcou o WhatsApp, depois a gente já fez uma ligação e aí a gente faz a parceria aí do hashtag com a Natação Criativa. Mas e aí, Fábio, apresenta aí pro público, quem é o Fábio? Muito legal. Há mais de 20 anos trabalhando na área financeira, no mercado financeiro, eu sempre investi muito na carreira, sempre investi muito na profissão, só que acabei deixando de lado essa questão da atividade física. Então, assim, para mim, a área acadêmica sempre foi prioridade, o encarreiramento sempre foi uma prioridade, e eu sempre soube que a atividade física era importante para a vida, só que efetivamente ela nunca foi uma prioridade. E à medida em que eu acabei tendo um baque, quando um médico disse que se eu não mudar os meus hábitos eu ia ter uma vida muito curta, aquilo para mim caiu como uma bomba e eu tive que me mudar, né? Tive que efetivamente que buscar uma nova vida, tive que aplicar ali uma mudança de hábito efetiva. A partir desse momento eu mudei, tenho lutado contra o sedentarismo, isso já faz 6 anos que eu saí efetivamente do sedentarismo e continuo aí tentando evoluir. Para quem ficou curioso aí sobre a história do Fábio, a gente tem um episódio ano passado que a gente fez com o Fábio junto com o Compartilha Cast. Corre lá atrás ou pede aqui nos comentários que eu te mando, que foi um episódio incrível. Mas aí, Fábio, dessa mudança de vida, o que te faz a criar o hashtag 1% todo dia? Sabe, Renato, o que acontece? Eu comecei com uma corrida. Então, eu começo ali correndo e começo a fazer fortalecimento por conta da corrida. E a partir desse momento, eu começo a compartilhar nas minhas redes sociais. À medida em que eu vou compartilhando nas minhas redes sociais esse princípio do hashtag 1% todo dia, de que não se trata de grandes esforços pontuais, mas de pequenos esforços todo dia, eu percebi a minha rede de contato sendo impactada por isso. Então as pessoas começavam a dizer para mim assim, você tá treinando e eu também tô incentivado por isso, não para não. Ou então, aquele elástico que você usou, comprei um igual e tô fazendo também. Então comecei a ver o meu ciclo de contatos, de amigos, sendo impactado por isso. À medida em que eu começo a estudar sobre o tema e começo a perceber o quanto o sedentarismo é um problema no país, é um problema no mundo, eu entendi que eu tinha uma responsabilidade e a partir desse momento eu começo a fomentar a atividade física. Mesmo não sendo da área, eu começo por conta da minha experiência a chamar profissionais da área para me ajudarem nisso, que a gente juntos possa reduzir o sedentarismo do país. E você entrando aí no sedentarismo, a Organização Mundial da Saúde fala que
morrem todos os anos mais de 5 milhões de pessoas vítimas do sedentarismo. E você também comentou o quanto você consegue impactar essas pessoas e até estimular elas. Cada 10 pessoas que vê uma postagem com uma prática de atividade física, pelo menos 3 sentem-se motivados de realizar essa atividade física. Então você tem esse impacto. E eu queria saber como que essas metas, como esse estabelecimento de prioridades, o que isso te auxiliou aí no dia a dia? Cara, essa é uma ótima pergunta. Porque assim, eu sou bancário. E como um bancário, eu tô acostumado a lidar com metas no meu dia a dia. O que acontece é que eu já tinha tentado fazer atividade física por diversas vezes. Eu tava naquele número de pessoas que tentam fazer academia e não conseguem, e desistem. E por muito tempo foi assim. Quando eu tive aquele impacto daquela notícia do médico dizendo que se eu não mudar eu tendia a ter uma vida curta, o que acontece é que eu imaginei que eu precisava de uma meta. E aí eu faço uma primeira corrida, vou de cara numa prova de 8 quilômetros, termino essa prova morto, com a língua para fora e rastejando, precisando de um balão de oxigênio, e aí eu vejo pessoas idosas correndo bem, vejo pessoas com algum tipo de dificuldade, de problema, até de deficiência, com uma muleta, por exemplo, correndo bem, saudável, bem, ou na cadeira de roda, mas saudável do que eu estava naquele momento, rastejando, pedindo ali um balão de oxigênio, sabe? Aquele momento eu percebi que tinha algo de errado comigo. E aí eu estabeleço uma meta. E a meta, isso foi em abril de 2017, a meta foi fazer uma São Silvestre. Então eu decido fazer a São Silvestre, me preparo para ela, e em dezembro, 31 de dezembro de 2017, eu faço minha primeira São Silvestre. Foi incrível, foi maravilhosa, mas eu terminei rastejando. E eu termino falando assim, eu preciso estar aqui ano que vem de novo e fazer uma São Silvestre melhor. E aí essa foi a nova meta. Em 2018 eu tava lá, 31 de dezembro de 2018, e faço uma São Silvestre melhor. Eu terminei melhor e pensei, eu preciso de uma nova meta. E aí eu decidi fazer uma meia maratona. São 21 quilômetros. A São Silvestre são 15, a meia maratona são 21. Eu decido fazer a SP City, que é em São Paulo, e aí eu faço os meus primeiros 21 quilômetros em 2019. Termino morto, acabado, e eu falo assim, eu preciso de uma nova meta. E a nova meta foi, vou fazer uma nova meia maratona melhor do que essa que eu fiz aqui. Começo a treinar veio a pandemia. E aí fecha tudo, cancela todas as provas e corridas. Quando voltam as corridas, eu vou para o Rio de Janeiro para poder fazer a meia do Rio. E aí eu terminei melhor lá em 2021. Terminei satisfeito, terminei feliz. Mas penso, eu preciso de uma nova meta. E aí eu decidi fazer uma maratona que são 42 quilômetros. Em abril de 2022, eu fiz a minha primeira maratona. Então foi assim que eu saí lá da primeira meta, fazer São Silvestre, em 2017, para fazer a minha primeira maratona em 2022, abril de 2022. E você comentou que antes, todo esse percurso aí, você estava na estatística, né? Que, segundo os estudos, 70% das pessoas que iniciam a academia desistem antes de completar 3 meses. Isso aí. E 96% desistem antes dos 12 meses. Então, depois de um ano, 3 a 4% continuam na academia. Então, você estava naquela estatística e hoje você entra nesse número que a gente pode falar de seleto de pessoas que ficam mais de um ano aí fazendo atividade física. E você começa a postar essas atividades físicas, que até tem estudo que fala que as pessoas que começam a postar os seus treinam o dobro, né? Exatamente. Que estão incentivando, mas ao mesmo tempo também se sentem motivados porque fazem pertencente a um grupo. E todo esse progresso, eu queria que você falasse a importância de um profissional de educação física, de um professor, para estar te auxiliando em estabelecer metas e cumprir essas metas. Legal. Sabe que às vezes a gente acha que a gente pode fazer sozinho, né? E às vezes consegue mesmo. Então você quer caminhar, você quer iniciar na corrida, é sempre importante ter a ajuda de um profissional. Mas muitas vezes, antes até de você saber o que você precisa fazer, o que você efetivamente quer fazer, antes de você se achar, você começa sozinho. Mas tem uma hora que você precisa de ajuda. Assim, é fundamental você buscar a ajuda de um profissional. Vou dar o meu exemplo. Eu começo sozinho até os primeiros 10 quilômetros. Quando eu percebi que eu não conseguia ir mais sozinho, chegava lá nos primeiros 10 quilômetros, ou quando eu passava dos 10 quilômetros, tinha vontade de vomitar, passava mal, ficava super tenso, enfim. Eu busco uma assessoria de corrida. E assim, isso foi fundamental para mim.
Então, assim, atrelado a isso, eu percebi que eu estava fazendo atividade física, mas só atividade física não era importante, não era suficiente. O meu cardiologista pede para que eu busque uma nutricionista. Então, eu busco uma nutricionista também. Então, assim, a ajuda de um profissional, alguém que estudou, alguém que tem ali capacidade, gabarito para poder te ajudar nessa caminhada é fundamental. Você aí do outro lado deve conhecer ali pessoas que fazem, a gente chama de atividade física, não é o exercício físico é estruturado. Alguém que faz atividade física às vezes até intensa, né? Carteiros, domésticas, pedreiro, e aquela pessoa não consegue ter um objetivo. Quero emagrecer, quero ter um condicionamento melhor, quero ganho de força, porque ela está todo dia fazendo ou a mesma intensidade, ou o mesmo volume, ou os dois. Então ele não tem uma prescrição e um planejamento. Então a importância de um profissional aí do lado, seja um profissional de educação física, seja um nutricionista, então alguém que vai te auxiliar. E você comentou sobre todas essas metas, Fábio. Você acha que o mercado financeiro te auxiliou para você sempre estar cumprindo essas metas? Ou um ajudou o outro? Como que foi essa história? Cara, assim, a meta, ela tá muito atrelada para mim por conta do mercado, ela tá muito incorporada em mim por conta do mercado financeiro. Então, há mais de 20 anos, eu lido com meta. E a meta no banco assim, a cada semestre você tem uma meta e aí vira o semestre, você tem uma nova meta. E é assim, você não pode baixar a guarda, você tem que estar buscando desempenhar o tempo todo. Ou seja, é inerente à profissão. Quando eu não priorizava a atividade física, eu simplesmente tentava e fazia parte dessa estatística dos 70% que desistem antes de completar 3 meses, ou 96% que desistem antes de completar 1 ano. Quando eu coloco uma meta, eu preciso ir atrás. Então, ter uma meta para mim é fundamental. Então, a primeira meta foi fazer a São Silvestre. Podia estar caindo canivete, que se eu precisava treinar, eu ia treinar. Porque eu tinha uma meta para poder cumprir. Então, a meta, de fato, ela me ajudou bastante. E ser do mercado financeiro me ajudou a ter meta. E tenho certeza que você estabeleceu suas metas para 2024, assim como quem está aí do outro lado estabeleceu as suas metas, mas metade dessas pessoas vão desistir antes do carnaval. O que será que são esses sabotadores aí que fazem as pessoas desistirem? Eu acredito que muita gente colocou como uma das metas fazer atividade física ou fazer mais atividade física, porque segundo o IBGE, 47% da população brasileira é sedentária. Se a gente for para os jovens, esse número é mais alarmante, 84% dos jovens são sedentários. Então, como fugir desses sabotadores e quais são esses sabotadores? Existem alguns, na minha opinião. Mas assim, eu acho que talvez o grande vilão é a gente pensar em desejos como se fossem metas. Então, por exemplo, é comum a gente lembrar naquele nosso imaginário, principalmente infantil, de o gênio da lâmpada, né? A pessoa que acha a lâmpada, esfrega a lâmpada, e aí o gênio aparece e você pede 3 desejos. Então, eu quero isso, aquilo, outro. Então, às vezes as pessoas colocam como planos e metas algo como se fosse um desejo mágico, que fosse acontecer magicamente. E na prática, na vida real, não é assim que acontece. Então, assim, quando você aprende a diferenciar o que é um desejo e aquilo que é uma meta, assim, acho que isso é fundamental, uma meta factível, fundamental para você poder cumprir aquilo que você estabeleceu. Outra coisa, você estabelece uma meta que efetivamente seja factível. Vou dar um exemplo. Alguém diz assim, eu quero uma meta financeira, eu quero chegar no final do ano e ter 1 milhão. Você fala assim, legal, quanto sobra do teu salário hoje? A pessoa diz, não sobra. Assim, é factível você conseguir 1 milhão, entende? Então, assim, quero uma pessoa que é obesa, diz assim, eu preciso emagrecer, ou quero emagrecer 30 quilos em 3 meses. É factível? Então, assim, é importante que você tenha uma meta factível, porque à medida em que você não estabelece uma meta que seja cumprível, você tende a ter dificuldade para poder ir atrás dela. E aí que também entra auxílio dos profissionais para poder para estabelecer junto com você essas metas, né? Então, ser metas factíveis e metas progressivas, né? Então, eu vou querer emagrecer esses 30 quilos em 3 meses? Não dá, mas em 1 ano dá. Então, quanto por mês eu tenho que emagrecer? E vou colocando metas meses após meses.
Tem um estudo da Google que após a pandemia, 39 pessoas começaram a praticar um esporte que não praticavam durante a pandemia e 32% buscaram a natação. Então, e até as academias, 55% de pessoas que procuraram a academia e realizaram matrículas, 55% não faziam atividade física antes da pandemia. Então, esses números estão mudando, a gente percebe que as pessoas que eram sedentárias antes da pandemia começaram a perceber a importância da atividade física. Mas, Fábio, se essa pessoa que está aí do outro lado ainda não tem meta, ainda não estabeleceu a sua, como você pode ajudar essa pessoa a estabelecer a dela agora, ouvindo esse programa? Muito legal. Sabe que, assim, eu acho que tudo começa com autoconhecimento, né? A importância de você se conhecer e saber o que realmente você quer. Então, assim, o que você realmente deseja, o que está por trás do ficar milionário. A pessoa fala, eu quero ficar rica. Por quê? Para que você quer dinheiro? Quero ter saúde. Para quê você quer ter saúde? Então é importante você entender o seu propósito. Acho que é o primeiro ponto. E a partir do momento que você tem o seu propósito, eu acho que é fundamental que você estabeleça uma meta factível. Segundo ponto. Se estabeleceu a sua meta, aí você faz um plano. Eu quero cumprir a minha meta de que maneira? Como eu imagino que ao longo de 12 meses, não é no primeiro mês, não é até o carnaval, como em 12 meses eu consigo chegar nessa meta que eu estabeleci. Então eu acho que caminha por aí. Tem uma ferramenta que é muito utilizada no campo dos negócios, chamada Smart, que é bem bacana e eu sempre recomendo que as pessoas usem para a sua vida pessoal. Então, assim, ela é um acrônimo no inglês, mas traduzindo já, o S, né, do specific é de você ser específico. Então, estabelece uma meta, seja específico. Então, por exemplo, ao invés de dizer, quero ficar milionário, eu quero juntar quanto? Até o final de dezembro de 2024. Eu quero ter saúde. Pera lá. O que é ter saúde para você? Seja específico. Você quer emagrecer? Você quer nadar melhor? Você quer correr mais? O que você quer? O que é ter saúde para você? M de mensurável. Então, assim, consiga mensurar nessa mesma linha. Eu quero ter saúde, tá? Mas especifica. Consiga mensurar. Você quer perder peso? Quanto você quer perder? Você quer diminuir o colesterol, que era o meu caso, o colesterol estava lá na estratosfera, quanto eu quero perder? Quanto que eu preciso ter? Então, assim, seja mensurável, seja alcançável, dentro da mesma linha. 30 quilos em 3 meses, dá? 1 milhão em um ano, para quem não consegue guardar, dá? Então, assim, que seja alcançável, que você consiga estabelecer uma meta, que você consiga alcançar. R de relevante, assim, o quanto isso é propósito efetivo para você. Então, a gente falou de propósitos no começo. Você quer ter saúde para quê? Para quem? Então, por exemplo, eu quero ver os meus netos e ter saúde para poder brincar com eles. Eu quero ter dinheiro para poder viajar e conhecer o mundo, porque é um sonho de infância. Quero viajar com a família. Enfim, então, assim, que seja relevante. E o tempo? Assim, quanto tempo eu quero estabelecer aquela meta que eu estabeleci? Eu quero cumprir a meta que eu estabeleci. Então, assim, 3 meses, 6 meses, 1 ano? Então, assim, importante também, Bill Gates costuma dizer que a gente costuma supervalorizar as nossas metas de curto prazo e subvalorizar as nossas metas de longo prazo. Então, a maioria das pessoas, elas subestimam o que podem fazer no longo prazo. Então, assim, dentro de 1 ano, acabam estabelecendo um monte de meta e acabam não cumprindo nenhuma. Quando você vai perguntar, talvez ela não tenha uma meta para os próximos 10 anos, por exemplo. Então, acho que é importante você utilizar dessa dimensão do tempo também. Você falando de propósito, me recordou, esses dias eu vi um corte do Atala na página dele no canal, que ele está falando que a mãe dele começou a fazer atividade física e saiu do sedentarismo e hoje está praticante de atividade e ele não entendia como, porque ele passou anos após anos falando para a mãe, faz atividade física e a mãe nunca fazia. E de repente um dia a mãe liga para ele e fala, você compra para mim aquele relógio Smart e qual que é o número de passos que você recomenda a pessoa fazer diariamente? Aí ele falou, recomendo 7.000 ou 8.000 passos. Aí ela, eu tô fazendo 2.000. E ela começa a colocar metas. E começa a estabelecer e depois ela chega aos 10.000. Então ela foi pros 2.000, depois pros 3, até chegar nos 10. E ele não entendia. E um dia ele foi perguntar pra mãe, mas por que você começou a fazer atividade física? Já que eu passei anos te falando e você nunca fez. O que fez? Ela, não, eu fui uma vez viajar com seu irmão e eu não conseguia brincar com os meus netos. E aquele dia eu percebi que eu estava quase no final da minha vida e o que eu mais queria é brincar com os meus netos. E para isso eu precisava de uma vida mais saudável e precisava
tá mais ativa. E aí ela resolve que foi o propósito dela. Então, o propósito dela caminhar e dela ser ativa eram os netos. E isso é muito importante, você ter o seu propósito. E ainda eu vou lançar um desafio, Fábio. Eu quero que o pessoal aí do outro lado crie a cápsula do tempo. Então, você coloca ali os seus desejos, as suas metas, coloca numa caixa e no final do ano abre essa caixa e veja o que você conseguiu estabelecer o que você conseguiu cumprir de meta. Então, coloco como desafio aí e quero que você comece a revelar as suas aí. Qual que é as suas metas aí, tanto pessoal ou pro hashtag? Quais são suas metas estabelecidas em 2024? Antes de falar das minhas, deixa eu só fazer um adendo na cápsula do tempo que você colocou, porque eu acho ela muito legal, acho muito bacana, mas até falando da minha própria experiência, eu estabeleço planos e metas e escrevo num papel há 20 anos, mais de 20 anos. E tinha algumas coisas que estavam nos meus planos que nunca saíram do papel. Vou dar um exemplo, tocar violão. Então, eu sempre tive uma vontade ali de tocar violão, de aprender a tocar e nunca fui atrás. E à medida que eu virava o ano, virava a folha, ia para minha cápsula do tempo, repetir aquilo era com dor. Eu assim, nossa, de novo, vou colocar aqui, mas enfim, esse ano vai. E nunca foi. Até hoje eu não sei. O que eu quero dizer com isso? Que é importante, talvez... É importante você anotar, é importante ter a cápsula do tempo, mas talvez, ao invés de olhar lá no final do ano, é importante revisitar ao longo do ano, olhar aquilo que é factível, o que não é. Se eu não toquei violão, porque eu tinha outras prioridades. Hoje eu entendo, e nem tá mais na minha lista de planos e metas, a gente vai falar disso, né? Mas assim, em algum momento eu tirei porque não fazia mais sentido pra mim. Então é importante que a pessoa coloque o que faça sentido, mas revisite. E entenda que vai dar errado também, né? Vai ter percalços no meio do caminho, vai ter dificuldade no meio do caminho, mas assim, é importante que ela adapte se necessário, mas não desista daquilo que ela estabeleceu como meta. Não, o ano passado, por exemplo, a natação criativa tinha como meta tá em todas as regiões do Brasil, a gente passou pelo Norte, Nordeste, e era a meta tá na maior quantidade de estados possíveis ano passado, apresentando aí o projeto Natação Criativa. E no meio do percurso ali começa a aparecer muita consultoria e mentoria para natação criativa e a gente muda a nossa meta. Então, você falando disso, o ano passado eu fiz isso. Então, lá no meio eu vi que estava tendo uma outra onda ali, uma outra demanda. E é onde esse ano eu estou me dedicando mais a mentorias e consultorias. Então, isso acontece. Então, às vezes, você tem que mudar ali, tá navegando para um lado e faz uma mudança de percurso ali. Mas e aí, Fabião, quais são as suas metas estabelecidas para 2024 aí? Então, eu estava te falando que na atividade física, estabelecer uma meta pessoal, para mim, sempre foi muito importante. Então, eu vou lá da primeira São Silvestre, em 2017, até a maratona 5 anos depois, lá em 2022, quando eu concluo em abril a Internacional de São Paulo. Em 2023, eu fiz uma maratona em Porto Alegre. O objetivo era, preciso fazer uma maratona melhor. E eu terminei melhor, fiquei feliz pra caramba, mas eu terminei ela pensando, dava pra ter sido melhor. Então, assim, a minha meta pessoal é de fazer uma maratona melhor. Ainda não é meta, mas é um projeto pessoal de fazer um triatlon. E aí eu vou precisar da sua ajuda na natação, por exemplo. Então, assim, tenho corrido, comecei a nadar, mas assim, ainda muito longe de se tornar uma meta que eu estabeleça um prazo e consiga concluir em 2024. Mas assim, é um projeto, é uma coisa que eu quero fazer também. Eu espero ajudar e geralmente no triatlo a natação é que as pessoas têm mais dificuldade. Exato. A pessoa é muito boa na corrida, muito boa na bike e a natação é o diferencial ali dentro do triatlo. Eu queria que você deixasse aí uma mensagem final aí para quem está estabelecendo, para quem já estabeleceu meta, para quem já sabe que não vai estar entre os 50% que vão desistir após o carnaval. Que mensagem final você deixa aí, Fabião? Muito legal. Eu queria dizer o seguinte, que os seus sonhos, eles precisam da sua disciplina. Os seus sonhos precisam que você aplique a tua disciplina. Então, assim, você ir atrás daquilo que você ambiciona, daquilo que você sonha, é um ato de amor próprio. Você ir atrás de cuidar da tua saúde, a gente falou de finanças também, mas de você economizar e guardar e poupar para o futuro, é ato de amor próprio. Então, pensa em si como um ato de autocuidado. Então, assim, e aplica a disciplina para aquilo que você ambiciona, para aquilo que você sonha, para aquilo que você estabelece como meta. Isso é um ato de autocuidado, é um ato de amor próprio.
E entre as suas metas, que eu sei que eu fico olhando ali a hashtag, tem uma mentoria para esse ano. O que seria essa mentoria, Fábio? Você ia complementar? Não, pode falar. A mentoria é que do projeto, hashtag 1% todo dia, desse movimento de trazer pessoas com o mesmo propósito de lutar contra o sedentarismo, a ideia de que a gente possa auxiliar pessoas que estão buscando desde lutar contra o sedentarismo ou mesmo de apoio para buscar os seus objetivos, de estabelecer compromissos diários com uma alimentação, com uma atividade física, enfim, mudança de mente, mudando um drive ali para que o 1% todo dia possa colaborar para que as pessoas alcancem seus objetivos. E sabe que eu sou um cara que eu peço bastante, né? Queria saber se a gente consegue aí para os membros da natação criativa aí, consegue uma condição especial, algum benefício aí para fazer parte dessa mentoria aí, e que é a segunda turma, né? A gente está lançando agora, nas próximas semanas, a segunda turma. A primeira foi um sucesso, foi super legal. E, obviamente, por conta da parceria que a gente tem, os seguidores, né, da Natação Criativa vão ter um desconto sim. A gente divulga um cupom de desconto e vocês podem aproveitar. Então, para quem quer achar aí o Fábio, a hashtag, a mentoria, quais são os canais aí para todo mundo te achar? A gente está no YouTube, né, no hashtag 1% todo dia, a gente está no Instagram, que hoje é o meio de comunicação que a gente mais comunica ali dentro do movimento, mas a gente também tem um site, 1%tododia.com.br, a gente está ali. Então, Fábio, muito obrigado pela presença, muito obrigado a você aí do outro lado que acompanhou mais uma vez, acompanhou o ano passado, mais de 110 entrevistas, e agradecer mais uma vez aos nossos parceiros. A Sobrasa, um novo parceiro esse ano em 2024, a plataforma Educar, com mais de 200 cursos online para você, profissional da saúde, o aplicativo da Swimtrack para você fazer o monitoramento, fazer avaliação pedagógica, aeróbica e anaeróbica nos alunos da natação, a plataforma da Flote ali que você pode fazer a compra pelo site ou entrar em contato aí com algum vendedor com materiais pedagógicos e uniformes para natação. E hoje aí mais um parceiro, hashtag 1% todo dia. Muito obrigado e mais uma vez, Fábio, obrigado pela presença. Tamo junto. E eu vou te convidar para mais uma entrevista aí, Fábio, para você apresentar aí o hashtag para quem ficou curioso e querer saber mais sobre hashtag 1% todo dia. Tamo junto, é só chamar que eu tô aqui. Opa, então muito obrigado e até a próxima entrevista.